O Cássio fez um desabafo forte ontem depois do jogo. Eu acho que em parte ele tem razão. Eu não estou tirando a razão do torcedor que está entendendo que pode haver uma mudança ou que deve haver uma mudança e tudo bem. O massacre ao Cássio ele não é recente, ele já aconteceu em outros períodos picotados. Na temporada passada, por exemplo, eu acho que o Cássio foi um dos melhores jogadores do time. Então a gente não está falando de um Cássio que não joga bem há 5 anos. A gente não está falando de um Cássio que não é útil há 5 anos. Em 2021 ele foi bastante contestado e conseguiu dar a volta. O Cássio foi o último ano passado, pô. O Cássio, ano passado, estava sendo tratado em alguns momentos da temporada como um dos melhores goleiros do país. Então, e de novo, não estou tirando as análises de falhas que têm ocorrido. Ele falhou ontem, ele falou que está falhando. Eu acho até que ele botou uma culpa para ele, eu não acho. Não é falha, eu não concordo que seja o chute, ele não é um chute lógico, ele é um chute que o normal é o chute cruzado, a bola vem quase no pé do Cássio e beleza, ele bate no peito e assume a falha, mas se é esse caso que a gente já viu, ele pega, Formiga. Eu não sei se pega. Pô, mas você entende que se ele pega uma baita de uma defesa? Pega, é que foi então, fraco, então, mas se ele pega uma baita de uma defesa... O tempo de reação é muito rápido. Cara, é muito difícil. O cara ele poderia escolher, por exemplo, a gente viu agora, por exemplo, o gol do De Bruyne. Ele escolheu bater pra cima, não é todos que escolhem essa bola pra cima. Ele poderia bater cruzado, poderia bater rasteiro no canto do goleiro. A gente já muito viu o difícil, Cássio cara. fazer defesas muito mais difíceis, não é frango. Não, mas aí o Cássio vai pagar o preço porque é muito bom. Eu arrisco a dizer que outros tantos tomariam aquele gol. Perfeito. Só que aí vem, tirando o jogo de ontem, que na cabeça do torcedor é impossível de ser tirado, porque vem numa sequência, aquilo se soma a outros momentos. Contra o Juventude ele foi mal, né? E tem um acúmulo de desgaste. E aí, beleza. O acúmulo, e aí quer que faça a troca, tem que ir pro banco, tem não sei o quê. Beleza. Ele vai pro banco e entra um garoto, que às vezes que jogou foi bem. Na primeira falha, o que vai acontecer? Será que não é uma subida precoce? Será que já está na hora? A transição ela é muito delicada, com um garoto para um ídolo. Ela não é fácil em momento nenhum. E, de novo, isso não é passar pano para o que você considera falha. Eu acho que era uma bola defensável. Falha, eu considero talvez um... Porque, assim, ele fez um gesto técnico errado. Eu não considero. Ele talvez tenha feito atrasado. Mas ele não fez um gesto errado. Não é uma falha de movimento. Mas, enfim, o torcedor está aí de saco cheio. E eu entendo ele estar de saco cheio, porque, de novo, o time gastou 150 milhões e não consegue ser competitivo. Os pontas ontem não jogaram. Não teve jogo dos pontas. Não teve nada. Eu estava depois olhando os índices. O que você precisa de um ponta? Pô, ou vai além de fundo ou quebra a linha. Eles não fizeram nenhuma coisa nenhuma. Formiga, então, tipo assim, eles não estavam ali pra nada. O Corinthians. Lê lá. Perdão, viu? Errei alguns gols, mas parece que tudo de errado no Corinthians é minha culpa. De repente, se eu sou o culpado, é o melhor momento de sair e seguir o meu caminho. Vai lá, então. Pode falar. Não, é que hoje as pessoas têm que entender. Hoje as pessoas têm que entender que o Cássio tem sido um goleiro comum. E aí, quando ele não faz coisas absurdas como fazia antes, aí ele é péssimo. Só que ele não é péssimo. Hoje ele tem sido um goleiro comum. Ele, em grande fase, pegaria aquele chute. Hoje, como ele é um goleiro comum, ele não vai pegar. As pessoas têm que entender isso. Só que na temporada passada era assim, não sei se vocês lembram na Sul-Americana. Deixa aí pros pênaltis que o Cássio resolve. Com que o certeza. Cássio pega. E a trave ajudou ele demais no ano passado. Ajudou muito. Então, ele tá pagando uma conta que em alguns momentos, sim, a gente pode questionar os movimentos, a gente pode questionar que foi um frango ou outro, mas é uma conta absurda, parece que tudo é culpa do Cássio. Aí você pega ali, o Corinthians, quando estava com um jogador a mais, no primeiro tempo, o Corinthians teve 2 finalizações. 2 finalizações. Nos outros jogos, até criou bastante, tinha dificuldade para acertar o gol, mas tinha um volume de criação. Nesse jogo em si, 2 finalizações nos primeiros 45 minutos, uma finalização a cada 25 minutos, jogando contra um time reserva, é absurdo. Agora eu acho que... Ele até fala disso, né, que os caras não fazem gol, a culpa é minha também. Na vida, a gente tem começo, meio e fim, inclusive a própria vida, né? Perfeito. Infelizmente, né? Para muita gente, para alguns não. Eu acho que chegou a hora do Cássio sair mesmo. Porque está muito claro que o Cássio está sendo grande responsável por tudo isso que está acontecendo no Corinthians. O Cássio é uma discussão boa, talvez seja o maior ídolo da história do Corinthians. A gente tem Marcelinho Carioca, tem Rivelino, outros grandes jogadores que passaram pelo Corinthians. Mas em número de títulos, o Cássio é aquele que tem mais títulos com a camisa do Corinthians, né? Só que está muito claro com a declaração que ele deu ontem, aliás, parabéns ao André Galvão, né, que fez a pergunta ontem lá, após o jogo. O Cássio desabafou e eu acho que é um desabafo de quem quer ir embora. Não sei se a melhor coisa agora é sentar com o presidente Augusto e fazer uma rescisão contratual,
para que o Cássio siga o caminho dele. Sabe por quê? Daqui a 3 anos, vamos supor que daqui a 3 anos o Cássio encerra a carreira. Se ele voltar na Neoquímica Arena, ele vai ser aplaudido de pé daqui a 3 anos. Ele vai ser aquele jogador que virou ídolo, um jogador que o corintiano tem que guardar no coração, só que o Cássio começa a correr risco dessa idolatria começar a se desmanchar, dele ficar marcado, por exemplo, com o rebaixamento do Corinthians, de repente no final da temporada, e ele ser a cara desse rebaixamento. Então, num momento como esse, que a pressão é toda dele, ele tem assumido a pressão, falou que está indo em terapeuta, psicólogo, né? Se o Corinthians não faz gol, a culpa é dele também. Ô Augusto, você que está fazendo um monte de mercadoria no Corinthians, acho que seria bom sentar numa sala, conversar com o Cássio, e se realmente o Cássio tem essa ideia de que tudo que está acontecendo, a culpa é dele, eu acho que chegou o momento do casamento, Corinthians e Cássio, terminar. Cara, não é uma situação fácil. Eu só discordo a questão da idolatria, né? Eu acho que tem times que, de repente, trabalham melhor essa questão da idolatria, né? De ainda fortalecer esse laço que tem. Por exemplo, o Santos mesmo é um clube que faz muito bem isso. E tem outros times, até por ter mais torcida, ter, de repente, mais pressão, não sabe lidar. A gente viu há pouco tempo como foi tratado, por exemplo, o Gabigol no Flamengo, né? Mas não precisa ir longe, Vitor. O João Paulo, ele não tem o tamanho do Cássio com relação a títulos, ele não tem o tamanho do Cássio com relação a conquistas. O Cássio é mais goleiro do que o João Paulo, só que o João Paulo ficou marcado pela queda do Santos. E as pessoas esquecem aquilo que o João Paulo fez nas 2 temporadas antes do Santos cair. O Santos era para ter caído 2 anos antes daquilo que caiu, só não caiu por causa do João Paulo. E hoje se discute muito se o João Paulo merece ser o goleiro do Santos Futebol Clube. Mas ele tem ficado, fortaleceu. E a campanha, caso o Santos volte, ele volta com outro tamanho não também. Não sei, Furminense, por quê? Leituras. Então, mas o torcedor do Santos culpa ele porque o Santos perdeu o Paulista. Só para deixar não é? O Fábio, eu sei porque eu vivo essa realidade. Em vários momentos ele foi questionado. Eu tô longe de ficar analisando como você deve tratar o seu ídolo, né? Não, você tem que tratar bem o seu ídolo. O esporte, o futebol principalmente, talvez seja o maior esporte que você consiga ter essa relação de idolatria. Fábio Santos, ano passado, foi super criticado, na hora que foi embora, foi super respeitoso. Assim, eu não sei se o Cássio consegue destruir, ou assim, se conseguem destruir nele, perfeito. né? Porque a culpa, de novo, por mais que, se ele está falhando ou não, ele não está fazendo isso de sacanagem. E aí não é mas ele se o que está Corinthians destruindo isso. Se o Corinthians cai, você não acha que ele vai ser o retrato dessa queda? Não sei. Acho que não. Acho que é mais a diretoria. sei, acho que tem figuras na não, frente. Eu também acho, mas ele vai ser, pô, vai ser o Cássio falhou, o Cássio não foi no ano bem, o Cássio é multicampeão no Corinthians, mas caiu. Isso não é legal. O que mais me impacta aí é o dinheiro gasto, a folha salarial do Corinthians ela é altíssima. Terceira. O dinheiro gasto é bizarro e você não consegue ter um time competitivo à altura do investimento. Tipo assim, é um dinheiro mal gasto, né? E essa parada de transição de goleiro, porque o Cássio tem que ir pro banco, tem que colocar um garoto. Não, tem que sair. Eu lembro do que aconteceu no Flamengo, que, assim, quem era o titular não era um Cássio, mas era um goleiro de renome, e talvez se tenha apressado a titularidade do Hugo, que no final foi queimado. Sim. Assim, o Flamengo não resolveu o problema, ele não conseguiu pegar um cara melhor do que quem estava antes, e ainda queimou alguém que era promissor, e que depois teve que ir embora. É preciso ter cuidado. Então, mas esse atual cenário do Corinthians, eu acho que até pelo tipo de contratação, por aquilo que foi investido, qualquer jogador que entrar, e a gente já começa a ver alguns sinais do próprio Antônio Oliveira, quando, por exemplo, ele coloca o Pedro Henrique titular e bota o Wesley na reserva, no sentido, vou tentar alguma coisa diferente. Aí acontece a derrota, depois eliminado, tá vendo? Esse aqui não presta. Então, assim, hoje qualquer jogador que entrar nesse time do Corinthians vai ser queimado. A impressão que eu tenho é essa, não tem muita alternativa. Porque talento, a gente até falou isso ontem, talento, eu não sei se de fato é um time talentoso. O Santos gastou quanto para reformular o elenco, Ricardinho? O Santos não gastou quase nada, porque a maioria dos jogadores que o Santos contratou, claro que gasta em salário, em luva, né? Mas os jogadores estavam no mercado. Tá, mas que contratação tá aí mais ou menos com não chegou a 20, 30? Não chegou a 20 milhões. Hoje o time do Santos, pra mim, é mais competitivo que o do Corinthians. E a questão briga mais pelo Corinthians. E tu pega ali, você vai ter né? Você vai ter uns 3, 4 jogadores do Santos que seriam titulares no inclusive no os 2 que saíram. O Jair eu não sei porque tem a questão de desgaste, mas o Juliano
provavelmente que o Gil tinha mais desgaste que ele, né? Não sei como é que isso, Totô ia o Gil é melhor que esse cara Mas que eles eu- contrataram. mas Mas aí tem Mas a aí pressão, vale só análise. tem a aí não sei o pressão que, isso Mas envolvida. não cabe só análise técnica. Ah, mas pra mim cabe hoje. Porque aí, técnico. aí você vai, Guilherme, João Schmidt, Pituca, Joga. o Otero. Joga. Os 4 seriam Jogou no titulares. Corinthians último também. Mas não apareceu. O né? Otero